Meu irmão engravidou minha noiva. Minha família me culpou, então cortei todos eles da minha vida. Desde pequeno, todo mundo na nossa família sabia quem era o queridinho. Ninguém falava disso abertamente, mas era evidente em todos os aspectos da nossa vida. E o favorito definitivamente não era eu. Hoje tenho 32 anos e meu irmão mais novo, o Mike, tem 29. Mas a dinâmica na nossa família nunca mudou. Desde cedo, dava pra perceber como tratavam a gente de forma diferente. Se o Mike quebrava alguma coisa, tipo quando ele destruiu o vaso preferido da nossa mãe, de algum jeito, a culpa caía em mim. Você é o irmão mais velho, diziam. Tinha que ter impedido ele, mas eu nem estava na sala quando o vaso quebrou. Só que isso não importava. O Mike era muito novo para entender as consequências das atitudes dele, então a responsabilidade sempre era minha. Se a gente conquistava algo, a vitória dele sempre parecia maior. Lembro que no 5º ano ganhei uma competição de matemática. Minha mãe só falou parabéns rapidinho e voltou a fazer o jantar. Mas quando o Mike recebeu um certificado de participação num campeonato de futebol, fizeram um jantar comemorativo e chamaram os amigos todos. Você não vai ficar chateado, né? Ela perguntou. O Mike se esforçou tanto, sempre essa desculpa. O Mike era mais novo. O Mike era mais sensível. O Mike tinha mais dificuldade. E eu era o irmão mais velho. Eu que tinha que entender. E isso continuou na vida adulta. Quando entrei numa universidade prestigiada com bolsa, meus pais mal reagiram. Nem se deram ao trabalho de visitar meu dormitório ou me ajudar na mudança. Lembro até hoje de arrumar tudo sozinho, pegar o ônibus e sentir aquele gosto amargo na boca. Parecia que nada do que eu fazia importava para eles. Já quando o Mike entrou numa faculdade comunitária da cidade, foi outra história. Fizeram festa, chamaram todo mundo e ainda deram um carro para ele. Ele lutou tanto por isso, disse meu pai. Para mim, ninguém deu carro. Eu ia de bicicleta trabalhar 5 quilômetros por dia e juntei cada centavo para comprar meus livros. O Mike largou a faculdade no 1º semestre e ninguém ficou decepcionado. Não se preocupa, querido, disse minha mãe. Você só precisa de tempo para encontrar seu caminho. Depois disso, começaram a bancar todas as aventuras empreendedoras dele. Abriu uma loja virtual que faliu em 3 meses. Tentou criar um aplicativo, mas nem terminou o projeto. Por fim, começou a vender artigos esportivos. Outro fracasso. Eu só observava enquanto meus pais despejavam milhares de reais nessas tentativas furadas. Um dia perguntei por que continuavam apoiando ele e minha mãe só fez um gesto com a mão, como se fosse óbvio. O Mike ainda não se encontrou. Ele tem tanto talento. A gente precisa ajudar ele a descobrir. Mas eu nunca tive esse tipo de apoio. Paguei meus estudos, trabalhava depois das aulas e quando pedia uma forcinha, ouvia a mesma coisa de sempre. Você é independente. Isso é ótimo pra você. Vai te deixar mais forte. Queria poder dizer que isso não me afetava, mas afetava sim. Por mais que eu me esforçasse, sempre sentia que não era suficiente. Como se nunca fosse bom o bastante. Nem pra eles. Talvez nem pra mais ninguém. Essa diferença de tratamento deixou cicatrizes. Me fez duvidar do meu valor. Me fez questionar se algum dia eu ia conseguir me sentir à altura. E foi aí que a Sarah apareceu na minha vida. A gente se conheceu numa festa de um amigo do Mike. Quase nem fui porque estava exausto do trabalho. Mas o Mike insistiu. Vai lá, relaxa um pouco. Vai ter gente legal. A Sarah chamou minha atenção logo de cara. Tinha um carisma natural que iluminava qualquer ambiente. Estava rindo de alguma história boba, e o riso dela era tão contagiante que me peguei sorrindo junto, sem nem saber o motivo. Começamos a conversar perto da mesa de bebidas. Ela perguntou se eu era amigo do Mike. Sou o irmão mais velho dele, respondi. Ah, interessante, disse ela com um sorrisinho de lado. O Mike nunca mencionou você. Tá se escondendo por quê? A conversa fluiu fácil, mas tinha profundidade. Em algum momento, percebi que tinha compartilhado mais com ela em 1 hora do que com qualquer outra pessoa em meses. A Sarah tinha esse dom de fazer a gente se sentir visto. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém realmente me ouvia. Começamos a namorar, e foi a melhor decisão da minha vida. Com ela, tudo parecia leve e natural. Ela me apoiava, comemorava minhas conquistas, e pela primeira vez me senti valorizado. Não pelo que eu fazia, mas por quem eu era. 1 ano depois, decidimos morar juntos. Foi um passo grande, mas eu tinha certeza de nós dois. Criamos nosso mundinho no AP. Noites vendo série, papos até tarde na cozinha, fazendo planos pro futuro. Foram os melhores anos da minha vida. No nosso 4º aniversário de namoro, decidi dar o próximo passo. Estava juntando dinheiro há meses para comprar um anel. Sabia que ela ia amar.
Era uma aliança de platina com um diamante pequeno. Simples, elegante, do jeitinho dela. Aquela noite eu estava um trapo de nervoso quando pedi ela em casamento. Estávamos caminhando no parque onde nos beijamos pela primeira vez e eu ajoelhei. A Sarah levou as mãos à boca, os olhos cheios de lágrimas. Sim, ela disse, e pela primeira vez na vida, tudo parecia certo. Decidimos não correr com o casamento. Queríamos planejar tudo direitinho, do nosso jeito, sem dívidas, sem empréstimos, só com o que pudéssemos bancar. Trabalhamos dobrado, cancelamos férias, investimos tudo no nosso sonho de futuro juntos. Quando anunciamos o noivado, achei que minha família ia finalmente se alegrar por mim. Sempre diziam que eu precisava encontrar uma boa mulher, mas a reação deles foi decepcionante. Minha mãe forçou um sorrisinho e disse: "Bom, parabéns, eu acho." "Tomara que dê certo", murmurou meu pai. "Boa sorte com isso aí." E o Mike ficou num canto com um sorriso estranho no rosto. Não era felicidade, era algo mais predatório, como se tivesse visto uma oportunidade. Depois disso, o Mike começou a se interessar demais pelo meu relacionamento com a Sarah. Sempre arrumava um pretexto para falar com ela, fazia perguntas esquisitas e soltava comentários que me deixavam com a pulga atrás da orelha. "Você tem sorte, viu?" ele dizia. "Nem todo mundo consegue lidar com alguém tão sério. Ou então, você podia ter encontrado alguém melhor. Mas se tá feliz, né? Fazer o quê?" A Sarah ria, dizendo que eram só piadinhas idiotas. E eu tentava não dar bola. Mas cada vez que ele falava alguma coisa, me dava um arrepio na espinha. Na época, achei que o Mike só estava sendo infantil. Mas hoje vejo que aquilo foi o começo de algo muito pior. 4 meses antes do casamento, comecei a notar mudanças na Sarah. Ela já não era mais aquela mulher leve, sorridente, empolgada com o futuro. Estava distante, nervosa, e isso começou a me preocupar. Tudo começou com o celular. Ela passou a mexer mais do que o normal, e sempre que eu entrava no cômodo, ela bloqueava a tela ou escondia. "Tá falando tanto com quem assim?" perguntei um dia. "Coisas do trabalho", respondeu sem nem olhar pra mim. Eu queria confiar, mas estava difícil. Cada vez que ela chegava tarde, minha desconfiança aumentava. As desculpas dela pareciam mal ensaiadas. "Fiquei até mais tarde no escritório", dizia, mas eu sentia o leve cheiro de vinho e de um perfume masculino, que não era nem o dela nem o meu. Tentei me convencer de que era só estresse. A gente estava trabalhando demais para juntar grana para o casamento. Achei que aquilo podia estar afetando ela, mas no fundo, eu sabia que tinha algo errado. Um mês depois de as coisas começarem a mudar, notei outra coisa. A Sarah estava com um brilho diferente. Sorria mais. O apetite mudou. Demorei umas semanas para juntar as peças, mas quando entendi, me bateu como um raio de felicidade. A Sarah estava grávida. É o destino, pensei. Fiquei nas nuvens. Para mim, era um sinal de que nosso futuro estava se encaixando perfeitamente. Não contei para ela que já tinha percebido. Queria esperar o momento dela de me contar. Mas quando ela finalmente sentou ao meu lado numa noite, percebi que vinha bomba. Os olhos cheios de lágrimas, as mãos apertadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Preciso te contar uma coisa", ela começou com a voz tremendo. Meu coração parou. "Eu tô grávida", ela disse quase sem voz. E depois de uma pausa que pareceu uma eternidade, ela completou: "Mas o bebê não é seu." As palavras me acertaram como um soco no estômago. Eu ouvi, mas não consegui processar. Era como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. "Como assim?" perguntei, mesmo já sabendo a resposta. A Sarah começou a falar, a voz embargada pelo choro e pela culpa. Disse que o bebê era do Mike. Só consegui entender pedaços da explicação. Ela falou que tudo começou na festa de noivado. O Mike encurralou a Sarah enquanto eu estava ocupado conversando com os convidados. Disse que ela estava cometendo um erro ao se casar comigo, que eu não a valorizava e que ela merecia mais. "Você não dá valor pra mim", ele disse. Ela chorou. Falou que eu nunca entenderia ela como ele entendia. Ele se aproveitou das inseguranças dela, alimentou as dúvidas até que ela acreditasse. Descobri que ele prometeu o mundo a ela. Disse que eu nunca conseguiria dar a atenção, o amor, a vida que ela merecia. "Fui uma idiota", ela disse. Não sei por que acreditei nele. Eu não conseguia ouvir mais. Raiva, traição, choque, tudo explodindo dentro de mim. Levantei e falei: "Arruma suas coisas e vai embora." Ela ficou sentada um tempo tentando dizer algo, mas eu já não escutava mais. Depois que ela saiu, liguei pro Mike. Ele atendeu na hora, como se já estivesse esperando. "O que você fez?" gritei. No começo, ele tentou minimizar, dizendo que tinha sido um erro de bebedeira, que foi só uma vez e não significou nada. Mas quando eu apertei, o tom dele mudou. "Talvez, se você fosse um noivo melhor",
Isso não teria acontecido. Ele soltou. Senti meu sangue ferver. Peguei as chaves e fui direto para casa dele, sem pensar no que faria quando chegasse lá. Quando estacionei, vi meus pais já esperando do lado de fora. Minha mãe de braços cruzados, meu pai soltando um suspiro cansado, como se já estivesse esgotado só com a ideia da conversa. A gente precisa conversar, disse minha mãe com aquele tom professoral que usava a vida toda comigo. Nem consegui abrir a boca. Ela já começou o sermão. O Mike contou tudo. Ele não queria que isso acontecesse. A Sarah seduziu ele. Eu congelei. O quê? Consegui balbuciar. Ela seduziu ele, repetiu minha mãe, como se isso explicasse tudo. Ele foi vítima da situação. Vítima? Meu irmão, que destruiu minha vida com plena consciência, agora era a vítima? Isso não é culpa dele, meu pai acrescentou. Você sabe como ele é sensível com essas coisas. Olhei para os dois, sem acreditar no que estava ouvindo. Eles estavam se escutando? Ele é meu irmão, não uma criança. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Gritei. Mas eles já tinham decidido de que lado estavam. Para meus pais, o Mike era inocente e exigiam que eu o perdoasse. Ele é seu irmão. Família é o que mais importa, disse minha mãe com aquele ar de quem acha que está falando uma verdade absoluta. Você não pode deixar isso destruir nossa família. E aí, ela soltou a frase que me quebrou por dentro. Você precisa apoiar a Sarah e o bebê. Ela tá grávida. É sua responsabilidade ajudar ela nesse momento. Eu quase perdi o fôlego de tanta raiva. Responsabilidade! Quase berrei. Esse filho não é meu! E depois do que eles fizeram, eu não devo nada a ninguém! Minha mãe ficou ofendida, como se eu tivesse dito algo absurdo. Você tá sendo muito duro. Todos nós cometemos erros, disse ela. Você é o irmão mais velho. Tem que dar o exemplo. Apoia eles. Apoiar eles. Eu fiquei tão chocado com a lógica torta que nem sabia como responder. Nos dias seguintes, eles não me deixavam em paz. Minha mãe mandava mensagens do tipo: estamos esperando você cair na real. O Mike tá arrasado. Ele não quis te machucar. Meu pai ligava e falava: todo mundo faz besteira. Isso é normal em família. Fala com ele. Mas o pior foi quando começaram a envolver o resto da família. Meus tios e tias começaram a ligar, sem nem saber a história toda, mas cheios de opinião. Você tem que perdoar seu irmão. Isso é só drama de família. Todo mundo passa por isso. Ela tá grávida, disse uma prima. Esse bebê é inocente. Você tem que pensar no futuro. Parecia que ninguém entendia, ou queria entender, que eu tinha sido traído pelas duas pessoas que mais confiava. Meu irmão e minha noiva destruíram tudo, e minha família inteira decidiu que o problema era eu. Você tá acabando com essa família? Minha mãe gritou um dia quando recusei falar com o Mike e a Sarah. Você não tá dando a eles a chance de consertar. Ali eu perdi todas as esperanças de que um dia enxergassem o quão errados estavam. Depois de ouvir meus pais pedirem para eu perdoar o Mike e ainda apoiar a Sarah, percebi que não dava mais para continuar em contato com eles. Cada interação me deixava mais revoltado e em pedaços. Tomei a decisão difícil de cortar todos da minha vida. O primeiro passo foi trocar o número do celular. Não queria mais lidar com ligações e mensagens me culpando por destruir a família. Saí do apartamento que dividia com a Sarah, encontrei um novo lugar e comecei a fazer terapia. Não foi fácil, mas eu sabia que não conseguiria enfrentar essa bagunça sozinho. Mas minha família não entendeu o recado. No começo, tentaram me ligar de números desconhecidos. Quando isso não funcionou, começaram a aparecer perto da minha casa nova. Teve um dia em que vi minha mãe parada dentro do carro, do outro lado da rua, encarando minha janela como se estivesse esperando me ver. Chamei a polícia, mas ela foi embora antes deles chegarem. Quando perceberam que eu estava fugindo deles, eles pioraram a abordagem. Numa tarde, durante meu intervalo do trabalho, vi minha mãe e o Mike no estacionamento perto do meu carro. Estavam acenando, tentando chamar minha atenção. Quando me aproximei, minha mãe gritou: você não pode nos ignorar. A gente é sua família. Somos sua família. Tentei passar direto, mas ela ficou na minha frente. Seu irmão e o filho dele precisam de você. Como você pode ser tão insensível? Parei, respirei fundo e falei do jeito mais calmo que consegui. Esse não é meu filho. Eu não devo nada a vocês. Vão embora. Foi aí que o Mike perdeu a linha. Você tá agindo como uma criança, ele gritou. Só porque não aguenta alguém sendo melhor que você. Você sempre foi um fracassado. Fechei os punhos, mas não respondi. Virei as costas e voltei pro escritório, enquanto eles continuavam gritando, chamando a atenção de todo mundo que passava. Mas não acabou aí. Alguns dias depois, uma colega de trabalho me abordou com uma expressão preocupada. Tá tudo bem com você? Sua mãe apareceu aqui, disse que você tá se recusando a ajudar a família. Fiquei chocado. Descobri que minha mãe foi até meu trabalho contar histórias sobre como eu tinha abandonado a família.
e ainda mostrava fotos do Mike e da Sarah para os meus colegas. Ele tá negligenciando as responsabilidades, disse ela para um deles. O irmão dele tá passando por um momento difícil e ele vira as costas. Foi humilhante. Eles estavam tentando destruir minha reputação para me fazer ceder na base da culpa. Aí percebi que não dava para continuar daquele jeito. No dia seguinte, fui direto no RH da empresa e expliquei tudo. Meu chefe foi compreensivo e até sugeriu aumentar a segurança para evitar que aparecessem de novo. Mas isso não bastava. Entrei com um pedido de ordem de restrição contra o Mike e meus pais. E como já era de se esperar, a reação deles foi exatamente o que imaginei. Minha mãe ligou para amigos em comum e parentes, dizendo que eu estava desequilibrado e exagerando tudo. Chegaram até a contratar um advogado caro para tentar derrubar a ordem. No tribunal, tentaram fazer parecer que era só uma briguinha de família. Só queremos conversar com nosso filho, chorou minha mãe pro juiz. Isso é tão injusto. A gente é família dele, mas eu tinha provas. Apresentei mensagens onde me ameaçavam e vídeos das cenas que fizeram no estacionamento da empresa. O juiz não caiu na conversa. A ordem de restrição continua válida, ele disse. Foi um alívio, mas não exatamente uma vitória. Sabia que meus pais e o Mike não iam parar de tentar destruir minha paz. Achei que as coisas fossem acalmar. Depois que a ordem foi aprovada, comecei a recuperar uma rotina. Voltei a trabalhar normalmente, sair com amigos e até voltar para a academia. Malhar virou meu refúgio, um jeito de aliviar o estresse que ainda me assombrava. Colocava meus fones, ligava minha playlist favorita e me concentrava no peso. Mas numa noite, essa paz se despedaçou. Era um dia comum. Tinha acabado de aquecer e ia começar a fazer supino quando vi um rosto familiar no espelho. Mike. Ele estava parado na porta com aquele sorriso arrogante e autossatisfeito que sempre me tirou do sério. Não acreditei no que estava vendo. A ordem de restrição deixava claro que ele não podia se aproximar de mim. Tentei focar no treino, esperando que ele fosse embora, mas em vez disso, ele se aproximou e ficou colado em mim, fingindo que era tudo coincidência. Me forcei a ignorar, mas o Mike nunca foi do tipo que recua fácil. Olha só quem tá aqui, disse ele quando guardei a barra. O herói da família. E aí, como é a vida de vítima? Respirei fundo e fiquei em silêncio. Troquei de aparelho, mas ele veio atrás. Que foi? Vai ficar calado? Provocou. Vamos lá. Você se acha tão justo, mas nós dois sabemos quem é o verdadeiro perdedor aqui. Cerrei os dentes. Me repeti mentalmente. Não reage. Ele quer te provocar. Mas aí ele disse a coisa que me quebrou por completo. Você nem conseguiu segurar sua mulher. Ele zombou, se aproximando mais. A Sarah merecia coisa melhor. E conseguiu. Devia me agradecer por ter salvado ela de você. Cerrei os punhos, virei para ele e falei entre os dentes. Você tá ouvindo o que tá dizendo? Essa academia não é sua. Essa vida não é sua. Cai fora. Mas o Mike só sorriu e se inclinou. E o que você vai fazer? Se esconder atrás dos seus advogados? Tentei me afastar, mas ele me empurrou por trás. Aquilo foi a gota d'água. Virei num impulso e acertei um soco. Eu não queria de verdade, mas a raiva tomou conta. Começamos a brigar ali mesmo, no meio da academia. As pessoas correram, gritando pra gente parar. O Mike revidou, mas eu acertei outro golpe. Até que o pessoal da academia conseguiu separar a gente. Eu tava sangrando pela sobrancelha e meu ombro doía onde bati no banco. O Mike, ainda com aquele sorriso idiota no rosto, limpou o sangue da boca. Você vai se arrepender disso, ele disse, me encarando. No dia seguinte, recebi uma notificação. O Mike tinha aberto um processo contra mim, me acusando de agressão. Era tão previsível que eu nem fiquei surpreso. O advogado dele ligou pro meu, exigindo uma indenização por danos físicos e emocionais. Olhei pro roxo no meu ombro. Um lembrete doloroso de até onde as coisas tinham chegado. Aquele episódio deixou claro. O Mike nunca ia parar. Ele estava decidido a me destruir, custasse o que custasse. A briga na academia foi o ponto final. Estava claro que minha família, especialmente o Mike, nunca ia mudar. Eu cansei de tentar salvar qualquer resquício daquela relação doentia. Tomei uma decisão. Ia deixar tudo pra trás e recomeçar. Ia me mudar pra Seattle. Não foi uma escolha fácil. Ir embora significava cortar laços, não só com o Mike e meus pais, mas também com a vida que construí, até as partes boas. Passei dias separando minhas coisas, vendendo ou doando quase tudo. Quando fechei a última caixa, parecia que eu estava me livrando do peso de anos de dor e decepção. Quando tranquei a porta do apartamento pela última vez, senti uma mistura agridoce de alívio e tristeza, mas no fundo eu sabia, era o certo. Depois que anunciei minha mudança, algo inesperado aconteceu. A Emma, irmã da Sarah, me procurou.
Me desculpa por tudo que minha irmã fez com você, dizia a primeira mensagem. Eu nunca esperei que alguém da família da Sarah fosse ficar do meu lado, mas a Emma se mostrou uma aliada. Conversamos, e ela pediu desculpas 1000 vezes pelo que a Sarah fez. Disse que até ela ficou chocada com o que aconteceu. Ela cometeu um erro terrível, contou Emma. Mas o Mike manipulou ela, usou cada insegurança que ela tinha. Ela até se ofereceu para me ajudar com a mudança, mas recusei com educação. Eu precisava fazer aquilo por conta própria. Para minha surpresa, os pais da Sarah também me escreveram. Mandaram uma carta sincera, expressando o choque e a tristeza com tudo o que aconteceu. Não temos como justificar o que ela fez, diziam, mas sempre achamos você um homem de caráter. Lamentamos profundamente a dor que isso te causou. As palavras deles foram inesperadas, mas reconfortantes. Pela primeira vez em muito tempo, senti que nem todo mundo ao meu redor queria me derrubar. Minha prima Amy também entrou em cena. Ela cresceu vendo meus pais darem tudo pro Mike e nunca teve medo de dizer a verdade. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, escreveu ela nas redes sociais. Anos de favoritismo e passação de pano criaram um monstro. A postagem pública da Amy fez vários parentes mudarem de opinião. Ela virou minha voz nos lugares onde eu não tinha mais forças para falar. O apoio dela significou mais do que ela imagina. E aí veio o momento mais inesperado de todos. A própria Sarah me mandou uma mensagem. Era longa. Começava com: eu sei que você provavelmente me odeia, mas eu preciso me desculpar. Ela admitiu que o Mike manipulou as inseguranças dela e explorou as dúvidas que ela já tinha. Contou que ele estava sempre por perto, dizendo que a entendia como ninguém, até convencê-la de que eu não a valorizava. Fui fraca e estúpida, escreveu ela. Sei que destruí tudo e não tenho desculpa. Ela terminou dizendo que esperava que eu encontrasse a felicidade, mesmo que não fosse com ela. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Parte de mim sentiu um certo alívio, uma sensação de encerramento, mas também sabia que aquelas palavras não apagavam o estrago. Respondi de forma breve: te desejo o melhor, mas não posso ter mais nenhum vínculo com você. Romper com minha família foi a decisão mais difícil da minha vida. Passei semanas remoendo isso, lembrando da infância, dos momentos em que ainda parecíamos uma família de verdade. Mas toda vez que eu pensava no que aconteceu nos últimos meses, eles apoiando o Mike, ignorando minha dor, aparecendo no meu trabalho, eu lembrava que não tinha outra saída. Cortar esses laços foi como fazer uma cirurgia sem anestesia. Doloroso ao extremo, mas necessário. Parei de responder mensagens, bloqueei os números e até apaguei fotos antigas para não acordar de madrugada sentindo aquela amargura. Era meu jeito de retomar o controle da minha própria vida. Seattle virou meu refúgio. Encontrei um apartamento pequeno, aconchegante, com janelas grandes de frente para um parque silencioso. Era tudo que eu precisava para me reconstruir. No novo trabalho, conheci pessoas que não sabiam nada do meu passado ou da confusão que eu tinha deixado para trás. A gentileza e as interações sinceras deles me lembraram que nem todo relacionamento vem com cobranças ou manipulação. Aos poucos, comecei a confiar de novo. Voltei até a participar de eventos da empresa, coisa que antes eu fugia como o diabo da cruz. Era bom fazer parte de um grupo onde ninguém me julgava ou me comparava com ninguém. Um dia, andando pela cidade, passei em frente a um abrigo de animais. Nem sei o que me fez entrar, mas alguma coisa me puxou para dentro. Foi lá que conheci o Max. Um labrador grandão, meio desengonçado, com pelos bagunçados e olhos tão expressivos que derreteram meu coração. Quando ele veio na minha direção, abanando o rabo e sentou aos meus pés, eu soube. Ele ia para casa comigo. O Max virou meu porto seguro. Nos dias difíceis, quando as lembranças da família ou da Sarah voltavam à tona, ele estava lá, abanando o rabo, cutucando minha mão pedindo carinho, ou se jogando no meu colo como um bobão. Ele me lembrava que a felicidade podia ser simples e que a cura era possível. Com tudo isso, entendi uma coisa: família não precisa ser de sangue. Família é quem te respeita, te apoia, te valoriza por quem você é, e não pelo que pode fazer por eles. A terapia me ajudou a largar a culpa e a insegurança que me acompanharam por tanto tempo. Parei de me culpar pelo favoritismo dos meus pais ou pelo comportamento do Mike. As atitudes deles nunca foram responsabilidade minha e eu não precisava mais carregar esse fardo. Também aprendi a impor limites e a priorizar meu bem-estar. Me afastar dessas relações tóxicas não foi fácil, mas foi a única forma de encontrar paz de verdade. Hoje, quando olho para trás, não tenho arrependimentos. Sim, foi doloroso cortar laços com minha família, mas também foi a decisão mais libertadora da minha vida. Construí uma nova vida, cercado de coisas boas e pessoas que realmente se importam.
Nos fins de semana, eu e o Max exploramos as trilhas ao redor de Seattle e comecei a sentir uma alegria que não vivia há anos. Minha vida não é perfeita, mas ela é minha, e isso é o que realmente importa.